Muito bem, doutores e doutoras, então retornamos aqui para a nossa aula. Agora, o terceiro bloco da nossa aula inaugural. E agora sim, né, finalmente, eu me sinto confortável em iniciar o inventário da nossa grade, dizendo aos senhores como é que nós dividimos isso, para que vocês compreendam a dinâmica dos encontros. E aí, na sequência, então, eu passo a introduzir a matéria. Bom, eu e o professor Durval iremos basicamente dividir a condução deste curso de pós-graduação. E eu alinhei com o professor Durval, costuma-se dizer que time que está ganhando não se mexe. Eu alinhei com o professor Durval uma divisão tradicional, que nós já fizemos em todas as outras edições deste curso, que é eu ficar com a parte geral do direito contratual e o professor Durval ficar com os contratos em espécie. Então, as aulas que serão ministradas por mim serão todas atreladas à teoria geral dos contratos, ou teoria geral dos negócios jurídicos, legal? Então, módulo teoria geral dos negócios jurídicos. Comigo, o que os senhores vão estudar? Primeiro, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é importantíssima em direito contratual. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Que é a antiga LIC, né, Lei de Introdução ao Código Civil. Nós vamos estudar o próprio Código Civil na parte que interessa ao direito contratual, porque, obviamente, a sua pós ela tem uma especificidade que é o direito contratual. Então, nós não vamos estudar o Código Civil em questões que não tenham relevância ou impacto direto no estudo do direito contratual. Então, na parte geral do Código Civil, o que os senhores vão estudar comigo? O estudo dos fatos jurídicos, aí nós vamos falar da teoria geral dos contratos, rebus sic stantibus, pacta sunt servanda, requisitos de existência e validade dos negócios. Os senhores vão estudar comigo defeitos dos negócios jurídicos, vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, vícios sociais, fraude contra credores, simulação, demais vícios, vício redibitório, evicção, enfim, vamos estudar o direito obrigacional, que é o oxigênio. Aliás, minto, é o cérebro do direito contratual. Então, nós vamos estudar as modalidades de obrigação, a extinção das obrigações, a constituição, enfim, teremos aqui muita coisa para debatermos. Legal? E por outro lado, com as aulas conduzidas pelo digníssimo professor Durval, os senhores terão o estudo dos contratos em espécie. Então, o professor Durval vai trabalhando com vocês as figuras contratuais, enquanto eu, aqui do outro lado, vou trabalhando com a teoria geral, tá bom? E aí você vai sempre linkando teoria geral, figura contratual, teoria geral, figura contratual. Muito bem, explicada esta dinâmica, na aula de hoje, conforme eu disse, nós iniciaremos o estudo. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar, melhor ficar aqui. Isso. Nós iniciaremos o estudo pela LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto 4657 de 1942. Doutores, o que eu tenho a falar da LINDB para vocês? Vejam, eu sempre fui um ferrenho crítico ao nome LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Sabe por quê? Se tem algo que esse decreto nunca fez, aliás, desde 1942, quando ele foi promulgado, é introduzir ao estudo do direito do Código Civil. Tanto é verdade, e vocês vão concordar comigo, que o decreto é de 42, e naquela época o código vigente era o de 1916, do professor Clóvis Bevilacqua. Ora, como que eu posso criar uma lei de introdução ao Código Civil décadas depois da promulgação do próprio código? O que é isso? É leitura japonesa de trás para frente? Então percebam que o decreto nunca foi de introdução ao Código Civil. Eu sempre tive ressalvas a esse nome.
Por quê? O tributarista usa esse decreto quando ele fala, por exemplo, do princípio da anterioridade nonagesimal e retroatividade da lei tributária, retroatividade quando é para beneficiar contribuinte. Veja, tributarista usando o decreto. Ora, se ele é de introdução ao Código Civil, como que o tributarista usa? Legal? O penalista usa esse decreto. Vocês vão ver comigo, princípio da obrigatoriedade legal, duralex e delex, quando o penalista diz que não há crime sem lei anterior que o preveja e não há pena sem prévia cominação legal. Ora, isso é o princípio da legalidade. Legalidade vem da obrigatoriedade. Veja, tá lá. Então não é introdução ao Código Civil coisa nenhuma, porque o penalista também usa. O civilista também usa, obviamente, quando faz hermenêutica, quando contextualiza a aplicação da norma. Aliás, no direito contratual, a gente também usa a LINDB. Vocês vão ver comigo daqui a pouco. Quando você fala em direito adquirido, ato jurídico perfeito, que aliás estão estampados na Constituição de 88, antes dela, essa lei já trazia previsão nesse sentido, esse decreto. Então percebam que este decreto ele tem uma aplicabilidade que transcende ao Código Civil. E é com esta pauta que eu sempre critiquei o nome. E parece-me que o legislador nos ouviu. Por quê? Porque eles mudaram o nome do decreto. Então veio uma lei para alterar o nome do decreto, deixando de ser LIC, e agora sim o decreto é chamado de LINDB. Por que LINDB? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o decreto 4657/42. Ah, então agora não é mais lei de introdução ao Código Civil, e sim lei de introdução às normas do direito brasileiro. Agora ficou bom, bacana? Muito bem. Professor, conceito do decreto. O que nós podemos colocar aqui como conceito? Doutores, uma advertência. Nas minhas aulas, raramente vocês vão me ver ditando a matéria. Por quê, professor? O senhor é contra o ditado? Não, questão de método de ensino. Eu quero que vocês aprendam a matéria, ao invés de decorá-la, legal? Então, o objetivo da minha aula é sempre trazer a dinâmica do aprendizado por meio da absorção do conteúdo e não pela decoreba. Então, eu não quero que você decore o conceito. Eu quero que você, comigo, sinta a dinâmica do conceito e escreva no seu caderno com as suas próprias palavras. Você vai criar o seu conceito. Agora, uma vez que você entende o conceito e você escreve com suas próprias palavras, você nunca mais esquece. Nunca mais você vai esquecer. Então, prestem atenção. Qual é o objetivo da LINDB? Veja, a LINDB, ela traz para os profissionais do direito paradigmas. O que são paradigmas? São caminhos. Caminhos que levam para onde, professor? Ou que levam aonde? Que te levam ao entendimento do estudo da obrigatoriedade das leis, que te levam ao estudo da interpretação, da integração e da aplicação das leis no tempo e no espaço. Então vejam, o que a LINDB faz? Ela te traz diretrizes, caminhos para que você aprenda quando uma lei é obrigatória, que é a obrigatoriedade, como integrar e interpretar as leis e como que se aplica uma lei no tempo e no espaço.
Se você captou essa informação, você já sabe o conceito. Você pode escrever com as suas próprias palavras o conceito. Trata-se de instituto jurídico que procura levar aos profissionais do direito diretrizes com relação ao estudo da obrigatoriedade, interpretação, integração e aplicação da lei no tempo e no espaço. Professor, repete? Não consigo, porque como não é decoreba, e eu também estou construindo o conceito agora, ele vai sair diferente do que eu falei agora. E se você pedir para repetir pela terceira vez, vai sair diferente de novo, porque pouco importa como você escreve, você tem que entender, não decorar. Ah, então repete aí. Bom, trata-se de instituto, eu vou tentar falar a mesma coisa, ó. Trata-se de instituto jurídico consistente em demonstrar aos profissionais do direito caminhos atrelados ao estudo da obrigatoriedade, integração, interpretação e aplicação das leis no tempo e no espaço. É este o conceito. E se você analisar o template ou o slide que eu preparei para vocês, que é esse aqui, você vai notar que o conceito, ele meio que se confunde com a própria finalidade da LINDB, né? Então, se você pegar o conceito e pincelar para cá, você percebe que ele se confunde com a própria finalidade da LINDB. Por quê? A finalidade da LINDB é exatamente essa. A função da LINDB é te demonstrar como é que você entende a questão da obrigatoriedade, da integração, da interpretação e da aplicação da norma no tempo e no espaço. Obrigatoriedade, integração, interpretação e aplicação da norma no tempo e no espaço. Professor, poxa, então qual é ou quais são os próximos passos da sua aula? O próximo passo da minha aula, e isso vai se desenvolver certamente no decorrer da próxima aula também, é trabalhar com vocês cada um desses mecanismos. Então, primeiro nós vamos tratar das questões atinentes ao estudo da obrigatoriedade. Superado esse estudo, nós vamos para o estudo da integração. Superado esse estudo, nós vamos para o estudo da interpretação. Superado esse estudo, nós vamos para o estudo da aplicação da norma no tempo e no espaço. Superado este, nós encerramos o estudo da LINDB e partimos para um outro ponto do inventário, no caso, já para o estudo da teoria geral do direito contratual no Código Civil Brasileiro. Legal? Lembrando que eu também vou falar com vocês dos desdobramentos, isso mais para o final do curso de pós-graduação. Eu vou falar com vocês dos desdobramentos do direito contratual no âmbito das relações de consumo, do CDC. E também uma matéria que eu gosto bastante, e aí, essa sim, bem no finalzinho do curso, que são contratos em espécie. Eu vou falar de alguns contratos em espécie e destaco para vocês os contratos bancários. Então, lá no finalzinho, vocês vão estudar comigo os contratos bancários. Legal? Contratos de concessão de crédito, financiamento imobiliário, crédito pessoal, consignado, enfim, faremos lá todo um estudo dessas figuras contratuais. Isso lá no finalzinho da pós. Bom, então, professor, o primeiro ponto, pelo que você colocou aí na dinâmica, é o estudo da obrigatoriedade. Perfeito. Então, para isso, passamos para o próximo slide e
agora sim nós vamos falar de obrigatoriedade legal. E para falarmos de obrigatoriedade legal, eu vou ter que fazer aqui com você uma mini aula de direito constitucional. Olha que bacana. Doutores, qual é o pressuposto para eu sacramentar que uma lei tem que ser cumprida? Ora, professor, que ela esteja em vigor. Legal. Mas você precisa saber, porque agora você não é um mero bacharel. Você é um pós-graduando, ou seja, você está um nível acima da graduação. E agora você tem que ter um melhor domínio dos institutos, em especial aqueles que você escolheu para se especializar. No caso, o direito contratual. Então, toda vez que se fala em obrigatoriedade de observância de uma lei, cujo precedente ou a situação pretérita é que ela esteja em vigor, você precisa ter pelo menos noção de processo legislativo. E como é que funciona o processo legislativo no Brasil? Bom, primeiro nós temos um embrião, e aí eu volto lá para aquele slide. Nós temos um embrião. O embrião é uma ideia. Essa ideia, ela pode partir do próprio parlamentar, no caso, o deputado ou o senador. Se ela parte do deputado, trata-se de um projeto de lei que nasceu na Câmara. Se essa ideia parte de um senador, trata-se de um projeto de lei que nasceu no Senado. É importante ainda dizer a vocês que essa ideia pode partir do povo, da sociedade. E neste caso, o projeto de lei será de iniciativa popular, ou seja, ele não é de iniciativa de um parlamentar, mas sim da população. Exemplo, a lei de ficha limpa. A lei de ficha limpa não tem como autor ou iniciativa do projeto um deputado ou um senador, mas sim a própria sociedade que se movimentou, coletou o número de assinaturas exigidas pelo texto constitucional e startou, por iniciativa social, o projeto da lei de ficha limpa. Muito bem, aí vem a ideia, o projeto. Quando esse projeto ele é apresentado em uma das casas do Congresso, ele passa por uma análise das CCJs. O que são CCJs, professor? São comissões de Constituição e Justiça. Na verdade, nós temos duas. Nós temos a CCJ da Câmara e a CCJ do Senado. Então, todo projeto ele passa por essa peneira. Qual é o objetivo da CCJ? Verificar se o projeto não é potencialmente inconstitucional, ou seja, se ele não agride o texto constitucional. E isso é feito de maneira preventiva, olha só, porque ainda nem é lei e já estão verificando se não há nenhuma agressão à Constituição Federal. Então, doutores, o projeto ele passa pelo crivo da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e depois, se ele avançar, ele passa também, quando visitar o Senado, pela CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ótimo. Passando por essas comissões, e aqui nós temos um controle de constitucionalidade preventivo, o projeto, conforme nós verificamos aqui, ele vai para votação. Então vamos supor que ele nasceu na Câmara. Aí ele passa pela CCJ para verificar se ele é constitucional ou não, aprovado, às vezes ele passa por alguma outra casa importante, casa não, comissão importante, e aí ele vai para a votação. E aí, quando submetido à votação, ele pode ser o quê? Aprovado. Legal? Uma vez aprovado, esse projeto, ele parte para outra casa, porque nós temos aqui no Brasil o sistema bicameral, né? Então, vamos supor que aqui seja a Câmara e aqui o Senado. Se ele nasceu na Câmara,
votou e aprovou, ele vai para o Senado. Se ele nasceu no Senado, é a mesma coisa. Projeto, vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é votado no Senado, aí ele vai para... Aprovou, ele vai para a Câmara. E aí ele vai passar pelas mesmas etapas na Câmara. Comissão de Constituição e Justiça, votação e aprovação. Legal? É o sistema bicameral. Depois que o projeto é aprovado nas duas casas, no Senado e na Câmara, ele é enviado para o chefe do Executivo, no caso, o presidente da República. E aí o presidente da República pode fazer o quê? Ele pode promulgar o projeto, que agora já nem é mais projeto, já é lei, né? Já é lei. Ou ele pode vetar, legal? Ele pode promulgar ou ele pode vetar. Professor, eu quero entender mais sobre promulgação e veto. Muito bem, nós estamos aqui, ó. Vamos lá. Quando há, por parte do chefe do executivo, no caso o presidente da República, o veto, ele também está fazendo um controle. Controle do quê? Controle de constitucionalidade. Então ele pode vetar por N motivos, dos quais eu destaco uma eventual afronta à Constituição Federal. Como o projeto que está na condição de lei vem a sofrer um veto presidencial, eu também posso dizer que houve um controle preventivo. Por quê? Porque ainda não é tecnicamente uma lei que está em vigor. Então houve sim um controle preventivo. Esse veto, ele pode ser total ou parcial. Mas, como nós não podemos trabalhar com veto, e sim com um avanço, porque esse estudo tem que acabar numa lei que está em vigor, né, para eu poder falar em obrigatoriedade. Então, vamos pressupor que houve a promulgação. Então, o presidente falou, não, tá tudo bem, eu estou de acordo, promulgo. Quando o presidente promulga, nós já estamos, tecnicamente, diante de uma lei. Então, quando o presidente promulga, nós já estamos tecnicamente diante de uma lei. Professor, então ela já é obrigatória, porque já é lei, já é obrigatória. Não, ainda não é obrigatória. Por quê? Porque agora a sociedade, ou, utilizando um linguajar mais simplista, o povo precisa conhecer a lei. Ora, como que eu vou respeitar algo que eu desconheço? Por isso mesmo que a LINDB, que é o decreto que nós estamos estudando, prevê a necessidade de publicação. Publicação da lei. Então, a partir da publicação, nós temos uma ampla notoriedade de que aquela lei existe. E aí agora as pessoas estão advertidas, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas, que integram a sociedade. Elas ficam agora com a sirene vermelha de atenção ligada. Por quê? Porque essa sirene indica que existe uma nova lei promulgada e já, obviamente, colocada ao crivo da publicidade, porque ela foi publicada. E aí, neste ponto em especial, da publicação, eu quero saber o seguinte: publicou, professor, a lei já deve ser respeitada? Ela já está valendo ou ainda não? A verdade é que ainda não. A regra é que ainda não. Por quê? Gente, a LINDB, ela estabelece que uma vez que a lei esteja em vigor, todos devem respeitá-la. Uma vez que a lei esteja em vigor, todos devem respeitá-la. E o respeito à lei
neste caso, significa dizer que você não pode alegar ignorância. Aliás, a Lindbe sacramenta: a ninguém é dado alegar ignorância à lei, a pretexto de não cumpri-la. Então, esse papo de eu não sabia, poxa, eu desconhecia, do ponto de vista da legalidade, ele não cola. Então, exatamente por isso é que a sociedade precisa de um tempo para entender, para digerir a norma jurídica. E aí a Lindbe vem e estabelece o quê? A vacatio legis. O que é a vacatio legis, professor? Olha, para não dizer que eu não explico, eu desenho, porque a vacatio está aqui, ó. A vacatio legis nada mais é do que o período que medeia. Por que medeia? Porque ele está no meio. Entre a data da publicação da lei e a sua efetiva entrada em vigor. Então, a vacatio legis, ela pode ser definida como sendo o instituto que define o período que medeia entre a data da publicação da lei e a sua entrada em vigor. Novamente eu digo, eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda. Uma vez que você entendeu o que é vacatio, escreva com as suas palavras. Vacatio legis é o período que medeia entre a data da publicação da lei e a sua efetiva entrada em vigor. Tá ótimo. Professor, o que mais? Veja, para que não haja quebra de raciocínio, eu vou encerrar o nosso bloco aqui. Já estamos com 27 minutos, eu já estou muito próximo do meu limite. E aí, no quarto e último bloco da nossa primeira aula, da nossa aula inaugural comigo, porque os senhores terão aula inaugural também com o professor Durval, que será a primeira aula dele, se é que já não foi, porque eu não sei a organização se será a primeira minha ou depois a dele, eu preciso apurar isso ainda. Eu vou falar com vocês dos prazos de vacatio legis, legal? Então, no nosso quarto e último bloco, eu falo com vocês dos prazos de vacatio legis. Lembrando que, voltando aqui, né, além de falar dos prazos, eu vou esgotar esse template ou esse slide com vocês, porque eu vou falar aqui dessa problemática de republicação. Inclusive, eu sei que ninguém aqui tem pretensão de concurso, mas isso foi perguntado no concurso da magistratura de São Paulo, doutores. Então, vejam só, em um dos concursos, não no último que nós tivemos, uma das questões de direito civil foi sobre Lindbe e eles falaram sobre republicação de texto. Será que é importante estudar isso? No concurso para a magistratura, exigiram dos candidatos. Bom, voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito obrigado pelo